política brasileira ficou atenta aos acontecimentos políticos em Salvador. Primeiro, com repercussão nacional, a presença do presidente Bolsonaro sendo recebido com uma espontânea vaia da juventude baiana em nome do povo baiano. E a tendência é que isso aconteça em todos os estados, em todas as cidades onde jovens, adultos, donas de casa, trabalhadores, agricultores tenham nitidez do que está acontecendo no Brasil. O presidente que causou o maior desemprego, que levou à estratosfera o preço de combustíveis e que contribuiu para a disseminação do vírus do Covid e para a morte de centenas de milhares de brasileiras e brasileiros. Ao mesmo tempo, nessa visita, Bolsonaro jogou um balde de água fria na candidatura do seu ministro, secretário particular, estafeta do ex-prefeito ACM Neto. Isso sinaliza a possibilidade de aglutinação, de unificação da extrema-direita. ACM Neto, que sempre foi bolsonarista, herdeiro da oligarquia mais virulenta da história brasileira recente, sinalizando para tirar do seu colo o desgaste de Bolsonaro, mas Bolsonaro, os partidos aliados da extrema-direita se aglutinando ali. Ao mesmo tempo, a executiva estadual do PT aprovou a pré-candidatura do secretário de Educação, ex-secretário de Desenvolvimento Rural, da Agricultura Familiar, ex-secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, professor universitário Jerônimo Rodrigues. Um jovem testado e aprovado em todas as áreas da sua atuação, seja no movimento social, seja na institucionalidade. A nossa aliança com os partidos da esquerda, com o PCdoB, com o PSB, saudar aqui a deputada Alice Portugal, e com o PSB, saudar a deputada Lídice da Mata, e com os movimentos sociais, e com o PSD, saudar o senador Otto Alencar, com a presença e a liderança nacional de Lula, que polariza a eleição, liderando a esperança do povo brasileiro de retomada da prosperidade e da melhoria da qualidade de vida do povo. E a liderança do governador Rui Costa, o melhor governador do Brasil, e do senador Jacques Wagner. Nós temos a convicção que a pré-candidatura de Jerônimo decolará e chegaremos à eleição e à vitória do povo baiano. Obrigado, presidente. Projeto de decreto legislativo. Ao descortinar uma série de eventos e de ações da própria sociedade, de relações na própria sociedade, dentre a sua sabedoria, chegou a dizer que o absurdo está perdendo a modéstia. E a gente pensa que isso faz parte de um tempo que passou. Mas todos os dias a gente vai constatando que o tempo que passou está muito presente e que nós estamos vivenciando pedaços muito concretos de períodos muito traumáticos da história brasileira, seja o colonialismo, seja a escravidão, seja a ditadura. Essa ditadura que a própria presidência da República quer negar a sua existência e que aqui o então deputado Jair Bolsonaro elogiou e fez uma homenagem a um torturador. Que presidente é esse que homenageia um torturador? Mas lembro que o absurdo perde a modéstia quando Jair Bolsonaro recebe a medalha do mérito indigenista. Falo de Jair Bolsonaro, que disse em 98, pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. E também disse em 2020, com toda certeza o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. E aqui também disse, não tem terra indígena onde não tem minerais. Ouro, estanho e magnésio estão nestas terras, especialmente na Amazônia, a área mais rica do mundo. Não entro nessa balela de defender terra para índio, disse em 2015. E disse em 2016,
Nós vamos, em 2019, vamos desmarcar Raposa Serra do Sol. Vamos dar fuzil e armas para os fazendeiros. Este é Jair Bolsonaro? Como é possível que o absurdo tenha perdido a modéstia, esteja num verdadeiro striptease mostrando a sua face cruel, e nós tenhamos este presidente que proferiu estas falas, dentre tantas outras, que mostra um verdadeiro desprezo com os povos originários e mostra uma negação de que o cocá veio antes da coroa e que a Constituição, quando assegurou, as terras aos povos indígenas, porque está na Constituição, isso foi escrito não apenas com a caneta, foi escrito também com a tinta de urucu e com a tinta de genipapo. Então, como é possível que esta pessoa possa receber uma comenda desta ordem? Isso é um absurdo, e essa casa tem que se posicionar contra esta comenda. O presidente Bolsonaro, aquele que, sem sombra de dúvida, já ostenta o título de pior presidente da história desse país, o maior destruidor das políticas públicas e da qualidade de vida da população brasileira, quando não da própria vida, com seu governo genocida. Ontem ele foi recebido de forma adequada em Salvador, vaias e mais vaias na sua visita ao Senai Cimatec e por onde passava. Ele teve o desplante, presidente, de ir às obras sociais de Remanduce, que é o maior hospital filantrópico do Norte e Nordeste, que tem décadas de atuação salvando vidas e que está passando a maior crise graças ao governo Bolsonaro, porque desde que tiraram a presidenta Dilma, que os contratos do SUS não têm reposição, não têm recuperação financeira. As obras sociais de Remanduce já estão com mais de 24 milhões de dívida. E o presidente genocida, aquele que foi o maior responsável por mortes de centenas de brasileiros, de milhares de brasileiros na pandemia, foi até o hospital de Remanduce. Ele foi lá para anunciar uma melhoria do contrato com o hospital? Não. Fez um discurso de 50 segundos, para dizer nada com nada. E pasmem vocês, no último ano do seu governo, que não prosperará um segundo mandato, no último ano ele foi lá, presidente, lançar uma pedra fundamental de um serviço de ressonância magnética que será conveniado. Que não tem o que apresentar, não tem o que mostrar. Agora, o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, que é o grande responsável da votação de Bolsonaro teve na Bahia, que não foi tanta, mas a maior parte de justiça seja feita se deve a ACM Neto, que era o presidente do DEM, o grande braço direito de Bolsonaro em vários estados. Onde é que estava a ACM Neto quando Bolsonaro e o governo federal fecharam a Fafem, a fábrica de fertilizantes no polo de Camaçari, e que agora está fazendo falta para todo o Brasil? Onde estava a ACM Neto quando privatizaram a refinaria Mataripe, a refinaria Landulfo Alves, e agora o povo baiano paga 25% a mais do que o resto do Brasil na gasolina mais cara do Brasil? Onde estava a ACM Neto quando o governo federal não paga as obras feitas pelo governo do estado e convênios ainda do governo da presidenta Dilma? Pior ainda, com inundação, com a situação de emergência no interior do estado da Bahia, onde estava Bolsonaro passando férias em Santa Catarina e a ACM Neto passando férias na Europa? O povo baiano sofrendo com aquela calamidade. E agora onde está a ACM Neto quando o governo federal passa o calote nos agentes de saúde e não paga o reajuste? Onde está para falar contra a política desastrosa dos preços dos combustíveis, da inflação, da pandemia, do genocídio, da fome, da miséria, do desemprego? A ACM Neto não consegue se desgrudar de Bolsonaro, nem Bolsonaro consegue se desgrudar de ACM Neto. São da mesma tez, da mesmo caule, são do mesmo barro, são os responsáveis pela destruição desse país.
destruição das políticas públicas, dos direitos dos trabalhadores, do orçamento da saúde, e são responsáveis pela maior crise que o Hospital de Irmã Dulce passou na sua história. Aquele terreno sagrado não era para ser pisado por um genocida que está destruindo a vida da população brasileira. Aquele terreno sagrado tem que ser respeitado, e aquela unidade hospitalar deveria ter do governo federal o tratamento devido, porque ali, presidente, nunca recebeu um tostão de um seguro-saúde, nunca recebeu um tostão de um paciente, sempre viveu do que conseguiu arrecadar, e graças ao Sistema Único de Saúde cresceu, se expandiu, ampliou. Ali é o maior milagre de Irmã Dulce, é o Hospital Santo Antônio. E ele tem que ser respeitado por esse governo, mesmo sabendo que é um governo genocida, que não cuida da vida, que não cuida da saúde, que não cuida da capacidade do Estado brasileiro minorar a dificuldade da sua população. Por isso eu peço que seja divulgado na Voz do Brasil esse discurso, e peço o apoio de todos os parlamentares que façam exigência de um contrato novo com o Hospital de Irmã Dulce, com valores reajustados, porque já vai fazer 6 anos sem recuperação financeira. Obrigado.